Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição do Estúdio Laranja, um programa que está sendo gravado agora, ao vivo aqui, durante o período de aulas, junto com os alunos do 9º ano A do Colégio Augusto Laranja. E hoje nós trouxemos aqui um ex-aluno, Renato Tardivo. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado. Primeiro, conta pra gente, qual que é a sua relação com o Colégio Augusto Laranja? Puxa, eu estudei aqui de 86, tinha 6 anos, a 97, né? Então é algo que fez parte, enfim, de uma parcela grande da minha vida. Uma relação muito próxima, muito ambivalente, até momentos muito gostosos, a maioria, momentos um pouco mais difíceis. Mas, enfim, algo que fez parte da minha vida e que diz muito do que eu sou hoje. Bacana. E a gente também está aqui com uma professora atual do colégio, Tatiana Bertini. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Você é nova aqui no colégio, né? Queria saber como é que começou essa sua relação com o Augusto Laranja. Bom, eu estou engatinhando. Eu posso dizer que eu estou no pré ainda aqui do Augusto Laranja, mas por enquanto está caminhando tudo bem. Tá gostando? Sim, bastante. A relação tanto com os alunos quanto com os colegas de trabalho é bastante agradável. Maravilha. Muito obrigada por vir hoje. E a gente está aqui também com a Heloísa Cominato, aluna do 9º ano A. Seja muito bem-vinda, Elo. Obrigada. Você está aqui desde quando? Eu tô aqui no colégio há 11 anos. Eu entrei em 2006, no Jardim 1. E é a maioria da minha vida, é praticamente a vida inteira. Então, é muito bom essa relação com os alunos e com os funcionários, porque são praticamente uma segunda família. E já é bastante tempo aqui, né? Sim. Agora, Renato, você estava contando que você tem essa relação próxima com literatura. Agora, acho que a gente já pode contar um pouco para o pessoal que está assistindo. Você é escritor e psicanalista também. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua carreira como escritor e como é que começou essa sua paixão, como é que você descobriu essa vocação. Eu não pretendia ser escritor, nunca pretendi. Como eu estava dizendo, não era aquele aluno bom em redação, era mediano para mais, tirava 6, assim, 7, quando muito. Comecei a fazer psicologia já interessado na relação da psicanálise com as artes, com a literatura. E aí começaram a vir algumas inspirações, escrevi os primeiros textos, foram publicados no jornal do Centro Acadêmico, e aí a coisa deslanchou. Fui tocando a graduação em psicologia por essa área da psicanálise com a literatura e escrevendo ficção paralelamente. Então foi por aí, assim. Você falou que você, por exemplo, faz críticas também de livros, de filmes. A gente vê que a posição do crítico, quando ele vai avaliar uma obra, ele geralmente tem que estar distanciado daquela obra para ele conseguir avaliar como um todo. Só que hoje em dia as obras elas são muito interativas. A proximidade do leitor com o autor e até mesmo com a história é muito diferente do que era antigamente. Como é que funciona o posicionamento do crítico, sendo que hoje em dia ele às vezes está muito mais inserido na história do que distanciado? Então, eu acho que hoje em dia, até pelo que você está dizendo, essa noção de crítica distanciada tem caído um pouco mesmo, né? E eu acho que as leituras mais interessantes são aquelas em que você percebe que o leitor, que o espectador do filme se envolveu e está passando a experiência que ele fez da obra. A questão é ser uma pessoa ética, quer dizer, né, fazer um trabalho ético. Não, tenho que falar mal, então vou preparar um texto para falar mal, ou tenho que falar bem, vou preparar um texto para falar bem, de jeito nenhum. Agora, a partir do momento em que deixou a experiência que ele viveu da obra lá, que fique claro para a pessoa que for ler que aquela não é uma visão única, soberana e que detém toda a verdade a respeito da obra. É o meu ponto de vista. Bom, leia aí você o livro ou assista ao filme e vamos dialogar. Acho que essa é a função da boa crítica hoje. Tatiana, qual que é a importância de contar histórias para crianças? O contar e o ouvir histórias? Para crianças e para todos os seres humanos, eu acho, né? Uma das primeiras urgências, uma das primeiras necessidades do homem, assim que surgiu a linguagem, ele vai me ajudar como psicanalista, contar histórias, narrar, né? Então, na pré-história, ao redor do fogo, as pessoas se reuniam para falar, para conversar. Eu acho que isso faz parte, é o que tece a nossa humanidade, né? Ser capaz de contar histórias. E todo mundo gosta de ouvir história. Alguém conta uma piada ou uma fofoca, que legal ouvir uma narrativa. Então, acho que isso faz parte do que é ser humano.
Como é que a psicanálise vê essa questão de contar a história para a criança e explicar o conto de fadas, a divisão entre o mundo real e o mundo imaginário? Puxa, super importante, né? Porque estimula a capacidade de fantasiar. E a fantasia é fundamental, porque é a partir da fantasia que vão decorrer as escolhas posteriores, a formação do caráter. Então, essa questão lúdica do brincar, da fantasia, do primeiro contato com a letra, ele é fundamental, ele é fundante daquela personalidade. E onde entra nessa história dos livros infantis a importância dos desenhos nos livros infantis? Então, essa questão da ilustração, ela é uma questão interessante, né? A gente está muito acostumado a pensar nos livros infantis o fato de a ilustração tornar os livros mais atrativos, né? Quer dizer, e tem mesmo essa função para as crianças, que conseguem dialogar melhor, conseguem ler aquela imagem, não conseguem ler ainda aquelas palavras, senão por intermédio do leitor que está lá contando, mas conseguem ler diretamente as imagens. Então, tem uma questão de tornar o livro mais próximo. Agora, isso não diminui, pelo contrário, há ilustrações belíssimas, lindíssimas, ilustradores extremamente talentosos, que contribuem para esse trabalho de fantasia, da questão lúdica que eu estava dizendo. Tenho 4 livros publicados, dos 4, 2 são ilustrados. E são livros adultos, enfim, a criança não pode ler. Meu filho tem 11 anos, ele ainda não pode ler. Então tem também uma função aí, que não é necessariamente de tornar o livro mais atraente para o leitor, mas de trazer essa questão da correspondência das artes e poder tomar contato com uma gravura eventualmente bonita, por exemplo. E, Camila, tem também uma diferença entre, eu vejo, né, uma história ilustrada e uma história com ilustração, né? Porque as imagens contam histórias também. Pode ser um livro com ilustração, pode ser uma mera representação daquilo que o texto verbal, que está escrito, diz. Mas um livro ilustrado, a imagem conta alguma coisa que o texto não contou, então eles se complementam. Por exemplo, a gente pode falar em história em quadrinhos também, Sim. que a história é em grande parte contada pela ação imagem. dos personagens que está escrita na imagem. Qual que é a melhor forma de influenciar as pessoas a lerem? Qual a melhor forma de influenciar a literatura? Acho que procurar apresentar de forma prazerosa, né? A literatura, ela precisa ser prazerosa. O Rubem Alves, que era um educador, psicanalista, enfim, dizia isso, né? A importância em a gente transmitir o conhecimento e mostrar que conhecer ou que o saber é prazeroso e não tem que ser uma obrigação e não uma imposição. Então, acho que é encontrar formas, encontrar ferramentas de criar esse tipo de transmissão. Acho que é isso. E mostrar também, como a Elô falou, na família dela as pessoas leem. Então, ela vê isso acontecer lá. Esse é o melhor caminho. Você também tem alguma estratégia, Elô? Eu falo muito bem dos livros que eu gosto. Então, eu acho que eu descrevo eles de uma forma interessante, que vai instigar os outros também a gostar. Porque a maioria dos livros que eu li foram outras pessoas que descreveram para mim, eu achei super interessante e quis ler. Então, acho que essa é a melhor forma. Eu queria aproveitar para agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, Renato. Prazer. Um prazer recebê-lo aqui de volta no colégio. Muito bom voltar. Aliás, lá no Lavoura Arcaica tem uma frase: estamos indo sempre para casa. Então, é bom voltar. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada. Obrigada, Elô. Obrigado eu. Parabéns pela participação aqui. Eu quero agradecer você também que participou aqui com a gente, acompanhou todo o nosso programa. Agradecer aos alunos do 9º ano A, que participaram ativamente aqui também da montagem desse programa. Foram produtores, foram câmera, foram tudo aqui com a gente também. Parabéns pelo trabalho e parabéns ao Augusto Laranja. Muito obrigada e a gente volta numa próxima edição. Até a próxima.